É o seguinte, o livro do Yuki Rui foi sugerido gentilmente por Márcio Oliveira, nosso coordenador aqui do Marginalia. E ele fez uma bela indicação, é um belo livro, né? Cadê minha câmera? Está aqui. Pronto, é um belo livro. E eu não preparei nenhuma apresentação, é lógico que eu não apresentei, porque a ideia não é apresentação, é fazer com que nós todos conversemos sobre o que o autor está propondo. É um livro bonito, inclusive esteticamente. Então, assim, eu não fiz apresentação, porque a gente vai discutir em termos gerais. E, assim, eu pensei em 30 minutos para cada capítulo, ou então, então a gente vai conversando em geral, sabe, assim, mas inicialmente, só para organizar, eu pensei para a gente fazer 30 por cada capítulo, porque aí a gente acaba mais cedo, e, e vai para casa. Na verdade, aí a gente não é perguntas, na verdade, eu falei questões, né? Então, assim, mas são questões que a gente pode elaborar e acrescentar, não necessariamente perguntas. Questões que eu digo no sentido geral, assim, né? Questões que me vieram à mente, que agora eu estou pensando sobre isso, etc. O que eu achei interessante nesse livro, em primeiro lugar, eu queria fazer uma breve exposição de 5 minutos, porque a gente passou os capítulos 1 e 2 e 3, mas aí, obviamente, provavelmente vocês leram a apresentação e o prefácio, mas quem não leu, eu vou fazer aqui um pequeno panorama da apresentação e do prefácio, apresentação de Ronaldo Lemos, que é articulista da Folha e um monte de coisa, o prefácio do próprio autor. Esse livro eu acho interessante porque, primeiro, vários motivos, né? Primeiro, pela abordagem histórica, sociológica e filosófica que ele imprime aqui no livro. Na verdade, é uma coletânea de vários textos que ele vem escrevendo durante esses anos. Aí ele juntou aqui, mas às vezes não é tão orgânico, mas dá para a gente estabelecer as relações que a gente achar necessárias. Mas eu acho que é um livro importante para a gente, sabe? Para a gente desenvolver nossas pesquisas. Ou pelo menos para a gente pensar sobre elas, né? Como diria um colega meu, se não servir para nada, serve para pensar, pelo menos. Pensar em outra perspectiva, né? Em outra perspectiva. No caso aqui do autor, uma perspectiva, olha só, ele faz uma leitura da tecnologia, uma perspectiva decolonial, né? Ou pelo viés, pelo ponto de vista da Ásia, né? Que hoje é um gigante mundial em termos de tecnologia. Agora, o que ele entende por tecnologia? Essa é a grande questão. Eu acho que a gente não se coloca, em geral, né? Pelo menos eu não me colocava essa questão que ele coloca aqui. E eu acho que é uma questão que ele coloca que é muito original, né? Obviamente. E aí a gente ficou com esses 3 capítulos: Cosmotécnica como Cosmopolítica, sobre a consciência infeliz dos neorreacionários, e o que vem depois do fim do iluminismo. Bom, são grandes questões interessantes. O que o Ronaldo Lemos coloca aqui na apresentação, ele faz uma, uma apresentação que chama Contra o Derrotismo em Face da Tecnologia, né? Porque, na verdade, o que ele coloca é o seguinte: sempre que a gente fala em tecnologia, é sempre de uma perspectiva monolítica, ou seja, de uma perspectiva não é unilateral, é absoluta, né? Ou
seja, a gente tem uma ideia de tecnologia como se ela fosse universal, universalizante, quando, na verdade, o que ele entende, o que o Yuki Hu entende por cosmotécnicas, em relação a cosmologias, é que várias sociedades, se a gente pensa as várias sociedades hoje, se hoje a gente tem uma profusão de trabalhos acadêmicos que falam sobre a questão, que questionam a questão da modernidade, do viés outras perspectivas, ou seja, por um viés decolonial, ou seja, a modernidade, a gente fala, na verdade, a gente se refere, na verdade, é uma modernidade, um tipo de modernidade, que é a modernidade ocidental, eurocêntrica, ou seja, aqui na Ásia a nossa ideia de modernidade não é essa, aqui na África a nossa ideia de modernidade não é essa, a modernidade não começa, tudo começa para vocês, ela começa em outros momentos, ela tem outra história, ela tem outra perspectiva, ou seja, não é a ideia de pré-moderno, moderno, pós-moderno, nós temos outras histórias para contar. Isso é o que o Yuki Hui propõe, que a gente faça, mas não em relação à história somente, mas em relação à tecnologia. Quer dizer, a tecnologia quando a gente fala em tecnologia, é só isso? É só uma visão unilateral, única, absoluta? Ou a gente pode falar de cosmotécnicas, ou seja, cada sociedade no mundo teve e tem sua ideia de tecnologia. Do que seja uma tecnologia, uma técnica, como ele fala, cosmotécnica. Que ao invés de pensar a tecnologia como uma cosmologia, ou seja, como o cosmos, esse todo organizado que é a tecnologia única e unilateral, gerada pelo Ocidente, o processo da modernização, ele nos impõe esse tipo de questão. Então, é importante pensar por outras perspectivas. Aí, essa questão que ele coloca. Então, assim, segundo o Ronaldo Lemos, o Yuki Hui, ele articula a filosofia da tecnologia libertadora e, em essência, humanista. Ou seja, essa é outra questão importante, que é relacionar a tecnologia com a libertação e com o humanismo. Porque, geralmente, ele diz uma coisa muito interessante lá para frente. É o seguinte, a Ásia, principalmente a China, ela está muito à frente da gente em vários aspectos, e principalmente no aspecto da imaginação. Porque a melhor ficção científica que se faz hoje no mundo se faz pela... Oi, Josi, boa tarde. Sentimos sua falta. Boa tarde, cheguei. A melhor ficção científica que se faz hoje é na China, mas por que isso é importante? Porque, do ponto de vista da imaginação, porque no caso da ficção científica, cada sociedade imagina a sociedade que vem. Imagina aquela sociedade que ela quer para o futuro. Então, a China hoje está imaginando a sociedade do futuro. Quer dizer, a China que durante sua história bastante longa, 55 mil anos, criou várias tecnologias, várias técnicas, e que durante muito tempo foi fechada para o mundo, que só foi aberta ali depois do Mao Tse Tung, depois dele, né, depois da morte dele, e o Deng Xiaoping assume, e depois o Xi Jinping, mas sempre foi fechada para o mundo e sempre criou a sua própria técnica e a sua própria tecnologia, independente do Ocidente. Quer dizer, a pólvora, por exemplo. A pólvora é uma tecnologia criada pela China. Mas a pólvora, é engraçado que ela foi feita, em primeiro lugar, era um remédio, era uma espécie de medicamento.
mas como não perceberam que não fazia muito efeito, mas que explodia legal, então eles fizeram até um filme interessante, um documentário interessante na Netflix sobre um artista chinês que faz obras de arte com explosivos. Bem legal. Chama A Escada para o Céu. Então, só para a gente seguir, nossa ideia da tecnologia que ele fala foi capturada por uma concepção de tecnologia que ele considera de uma pobreza enorme. A ideia que a gente tem de tecnologia pobre é pobre e miserável, como ele diz. Porque, na verdade, a gente está sempre pensando numa ideia que ele chama aqui de singularidade. Qual é a ideia de singularidade? Em primeiro lugar, a gente pensa na pré-modernidade, pós-modernidade, modernidade, pós-modernidade, apocalipse, como herança da nossa herança judaico-cristã, como uma linearidade, e a gente pensa a tecnologia como singularidade, no sentido de que um dia ela vai se tornar incontrolável e irreversível, e a tecnologia, nesse sentido da singularidade, ela prevê a superação do homem pela máquina, como prevê as teorias do pós-humanismo, transhumanismos, etc. Essa seria a nossa espécie de redenção. A ideia que a gente faz, em geral, da tecnologia. Agora, ele diz o seguinte, na verdade, isso é muito pouco para pensar sobre a tecnologia. A gente precisa pensar nela pela perspectiva da multiplicidade e não da singularidade, né? Ou seja, ele diz, diferentes sociedades e comunidades políticas podem ter manifestações completamente distintas do que seja tecnologia. Inclusive, sociedades, interessante é isso, é que ele faz uma relação entre a filosofia mais sofisticada, né, desde Heidegger a Kant e a outros autores, passa um pouco pela antropologia, fazer essa conexão da tecnologia com, por exemplo, a antropologia a gente chama de virada antropológica, né? Virada ontológica Ontológica. ontológica da Desculpa, Fábio. antropologia, mas desculpe, eu peço perdão. Essa virada ontológica que fazer com que o mundo observe que nós estamos no antropoceno, nós estamos conectados não apenas com outros seres humanos, mas com a natureza, com os animais e com demais objetos capazes de agência, animais. Assim, essa relação que ele faz com a filosofia mais sofisticada da Alemanha e de outros lugares, com, por exemplo, o pensamento ameríndio brasileiro, como o pensamento ameríndio brasileiro trabalha sua técnica, suas técnicas, sua cosmotécnica, né? Ou seja, sua visão de técnica, são relações muito interessantes que ele consegue fazer, que eu não imaginaria que isso fosse, que alguém tivesse pensado nessa possibilidade. Então, a singularidade se tornou uma concepção política, ou seja, a gente usa a tecnologia no sentido colonizador de verdade. E, nesse sentido, a tecnologia seria uma espécie de fim da história e fim da filosofia. Porque, como ela é a nova cosmologia, não há o que se falar, o que se discutir sobre ela. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem bobo, mas quando a Uber chegou a Natal, aí houve uma discussão na Câmara Municipal com taxistas, uberistas e tal, e o maior argumento dos
uberistas, era que a tecnologia estava aí e ela não podia ser parada. A tecnologia ia fazer isso, da mesma forma o Airbnb, a tecnologia está aqui para estabelecer sua hegemonia sobre todas as formas de pensamento que a gente pode imaginar do mundo, né? Então, assim, esse é um tipo de pensamento tecnológico que é eurocêntrico e ocidentalocêntrico, né? Imaginar que a tecnologia pode resolver todos os nossos problemas. Essa é uma questão e o outro autor, que eu esqueci o nome, chama do solucionismo do Vale do Silício, né? Ou seja, a gente achar que a iniciativa tecnológica, geralmente a iniciativa privada, vai resolver todos os problemas do mundo. Quando, na verdade, nós estamos voluntariamente entregando o gerenciamento do mundo para empresas privadas. Vigilância, ou seja, a questão das smart cities, a questão enfim, deixa que a tecnologia toma conta de tudo. Essa não é a questão. Ele diz, precisamos criar outras visões, outras técnicas, outras cosmotécnicas sobre a tecnologia, não seja de sentido único. Uma história exatamente, Jadson, um processo de privatização da governamentalidade. Que a gente acha que não tem mais saída. Por isso que é fim da história e fim da filosofia, como ele fala aqui. Então, só para a gente finalizar, é preciso pensar. Então, ele fala o seguinte: uma força que pode ser capturada por interesses específicos, bem financiados e organizados. A tecnologia é uma força que pode ser capturada por interesses bem específicos, bem financiados e organizados, embora ela se coloque como uma força universal, universalizante. Então, isso nos leva a uma questão: pode uma coisa, um pensamento, uma perspectiva de mundo que seja universal, que se pretenda universal, ela pode ser privatizada? Se ela pode ser privatizada, então certamente ela não é universal. Essa é uma contradição que encontra nesse tópico, então, da tecnologia. Então, é preciso descartar essa ideia universal da tecnologia que coloca. Então, só para a gente finalizar, ele coloca que é preciso a gente sonhar para além da tecnologia, né? Porque outra questão que eu acho que é importante para a gente começar, para a gente iniciar, é que a tecnologia, ela nos trouxe uma coisa que o R. Teilhard de Chardin chama de noosfera. Noosfera seria uma espécie de imaginário coletivo mundializado, né? Então, todos nós estamos participando dessa noosfera, que é uma esfera da imaginação, das representações, dos sentidos, enfim. O que acontece Então, assim, é muito difícil a gente dizer que os povos de outros lugares, como os povos ameríndios no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Ásia, ou na África, tenham um mesmo pensamento de tecnologia que a gente tem. Talvez hoje, por causa desses processos que é muito forte do Ocidente em relação a outros lugares e a outros estados-nação. Mas o que ele coloca é o seguinte: a tecnologia, ela cria uma linha, vocês viram a imagem aqui, né? Ela cria uma linha que é uma linha de sincronização, né? Não é, Jadson? Exatamente, sincronização. Ela, mais ou menos, sincroniza
os outros tempos do mundo com o tempo ocidental, que é aquele tempo que a gente já falou do moderno, do moderno, pós-moderno e do apocalipse. Então, é um processo de sincronização do Ocidente, do resto do mundo, com o Ocidente. E como ele mostra na figura, é um processo que aqui está a linha ocidental, ela é reta, assim, e as outras vêm se aproximando desse processo. Então, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa pensar é num processo de... Não é que a gente precise descartar a tecnologia, mas se a gente fala da aceleração que ela provoca, a gente precisa pensar também que essa aceleração, ela pode ser também pensada em um desvio radical da aceleração hegemônica, ou seja, ela pode fazer assim, uma aceleração em outro aspecto, em outro sentido. Agora, não pensar numa única tecnologia. É preciso pensar numa tecnologia, numa fragmentação e não numa singularidade. É preciso pensar numa singularidade, quer dizer, numa multiplicidade e não numa singularidade. É preciso pensar numa fragmentação, ou seja, numa diversificação do pensamento tecnológico do que numa unificação do pensamento tecnológico. E como já vimos, a unificação ela leva sempre a um processo pode levar a um processo de fascistização, né? Então, essas seriam as palavras iniciais sobre os 3 capítulos. A cosmotécnica como cosmopolítica é o próximo tópico. Alguém queria comentar o próximo tópico? Tiago, certamente. Ainda não, já já. Jadson, alguém? Márcio Oliveira? Fagner, Jasmine, desculpe. Achei sua fala bem interessante, porque você deu um jeito de contornar, né, todos os primeiros capítulos e, enfim, toda a argumentação que o Rui faz. E o Rui, antes de pegar o livro, Fagner, eu localizei uma espécie de resenha no Instituto Humanitas, lá da Unicinos. Ah, vocês vão me deixar falando sozinho? Abra aí as câmeras. Não. Nossa, fica muito triste, assim, falando sozinho. Eu também acho, mas Wagner não pediu, aí quando ninguém pede, né, a gente se aproveita. E aí eu localizei uma espécie de resenha feita por um alemão, acredito que ele seja alemão, no Instituto Humanitas, lá da Unicinos. Eu vou mandar aqui o link para vocês conferirem. E eu acho que essa resenha é bem interessante porque, como a fala de Fagner pontuou, o argumento de Rui ele é muito complexo, né? Ele mexe com muitas camadas, com muitas problemáticas que ainda na sala de aula, seja na graduação, ou até mesmo na pós-graduação, a gente não tem tanta abertura, né? Porque a gente fica sempre discutindo outras questões e a gente não tem disponibilidade, às vezes, para avançar, né? E renovar nossas epistemes e nossas epistemologias, né? Para a compreensão desse fenômeno. E aí a fala do Rui é tão complexa que ele recruta o Heidegger para pensar exatamente essa tecnologia
como universal, que é o que ele é contra, porque é como se a tecnologia ela tivesse sido sobrecodificada pelo capitalismo, e aí, de fato, submete toda a natureza à vontade do dinheiro e do lucro, né? E aí faz todo tipo de expoliação, né, com esses povos minoritários, etc., né? E também ele recruta os chamados, que eu adorei esse nome que ele deu, dos antropólogos que pensam uma antropologia não humana, né? Uma antropologia que não tem mais o homem no centro das ações, né? E sim uma antropologia que adota essa teia complexa de existência, sejam elas animais, vegetais, minerais, cósmicas, né? E aí ele traz um brasileiro para falar, inclusive o Rui veio para o Brasil e entrou em contato com o Eduardo Viveiros de Castro, e também com o antropólogo aí mais conhecido, também o Felipe Descola. E aí recruta essas pessoas para tocar realmente nas questões que para eles são muito caras, que é como pensar uma tecnologia que responda eticamente a esse tempo, né? Que trate de incluir outras maneiras de percepção de mundo, de saberes, etc, etc. Então, por que tecnodiversidade? É que para ele a diversidade, ou seja, a multiplicidade, tem que se reapropriar dessa tecnologia e não deixar a tecnologia nesse sentido monolítico do capital, né? Nessa instrumentalização da tecnologia para fins de lucro. Então, eu queria começar falando isso, assim. Obrigado, Jadson. A Josi está inscrita. Isso. Mas tem mais alguém inscrito? Não? Tiago. Quer falar logo? Não, deixa eu falar logo, que você entende Não, mais disso fale do logo. que eu. Então, eu vou Fale colocar logo. aqui as questões. Bom, desculpa, gente, eu cheguei atrasada, coisas da pandemia, mas peguei uma parte da fala do Fagner. Você é Torres também, não é, Fagner? Você também é Torres, igual aquele rapaz lá do Rio de Janeiro? Torres de França, Então, o nosso Fagner Torres, a fala dele, eu achei que foi bem interessante, mas acho que ainda não me fez entender muito bem o Rui. É a primeira vez que eu tenho contato com esse autor, achei muito legal, Jadson, encontrar esse texto aí para ajudar, vou ler depois, né? E aí eu percebi que ele é um autor, primeiro, que não escreve de uma forma direta, objetiva, como muitas vezes a gente está habituado aqui no Ocidente a encontrar, né? Textos assim. Ele se aproxima, eu acho, de Foucault, daquele jeito circular, recursivo e um pouco ambíguo de falar as coisas. Então, a princípio, eu não tinha certeza se ele estava concordando ou discordando de Kant, concordando ou discordando de Heidegger. E aí eu pensei, para eu entender o que ele está falando, eu tenho que ler Kant e tenho que ler Heidegger. Como não dá para ler Kant agora, não deu, né, para ler para essa aula, eu fui atrás de Heidegger, porque o texto que ele se refere a Heidegger é um texto muito simples, é um texto curto, né, que são conferências, curto, não simples, são conferências, é a questão da técnica, tem ele em PDF, se alguém quiser também eu posso depois mandar, e aí eu vou fazer alguns links entre a fala do Rui e a fala e o texto do Heidegger. A questão do Kant me incomodou bastante também, não entender o diálogo. Eu fui falar com um amigo que é filósofo e andou estudando Kant e outros autores aí, mas não adiantou muito porque ele nunca tinha lido Rui, então ele não sabia dizer onde é que a coisa pegava.
De modo que, o que é que eu fui fazer? Primeiro, eu fui entender o que ele falava sobre a versão, a concepção de cosmopolitismo de Kant. Então, eu não pude ler Kant. Isso é para tentar entender qual é o ponto de vista do Rui, certo? Eu não fui ler Kant porque não daria, mas fui atrás nas Wikipédias da vida, nas referências que eu encontrei pela internet, sobre a questão do cosmopolitismo. Eu não sei se alguém se deu ao trabalho de fazer isso, porque se vocês fizeram, vocês encontraram talvez a mesma coisa que eu encontrei. Eu até baixei aqui um PDF, vou falar para vocês. Não vou não, porque agora eu já perdi, não sei onde foi que eu botei. Bom, mas eu vou falar então de memória. A questão do cosmopolitismo, né, que a gente já usa isso conforme o senso comum, como uma postura e uma cosmovisão abrangente e que passa, né, que ignora as diferenças locais, as diferenças singulares das culturas menores, das culturas particulares. Então, cosmopolita é aquele que é um cidadão do universo, um cidadão do mundo, não é? E em seguida ele aciona, como falou o Jadson aí, e o Fagner também, os antropólogos relativistas, que vão se contrapor a essa ideia de cosmopolitismo como um apagamento das culturas particulares para ressaltar o fato de que as culturas particulares têm características que não são absorvíveis pelo universal e que isso teria que ser respeitado, isso seria insuperável. Na complexidade, nós temos uma tradição herdada de Seissa, de Edgar, de criticar o relativismo antropológico, né? E aí eu fiquei com a terceira dúvida: ele está concordando com os antropólogos ou ele não está concordando com os antropólogos relativistas? Eu acho que eu não terminei o livro, talvez tenha que terminar de ler o livro completo, mas eu não sei se isso vai ajudar a entender, porque ele muda de tema, né? São pequenos artigos, talvez a gente tenha que ter uma leitura de alguma obra dele completa. Mas, assim, eu vou dizer mais ou menos o que eu concluí dos argumentos do Rui. E aí, quando abrir para todo mundo, ou quem quiser dialogar com essas minhas dúvidas, eu vou agradecer bastante. O que eu entendi é que a ideia de cosmopolitismo, não que ele seja contra isso, até porque ele vai falar de cosmopolítica, né, e de tecnodiversidade, mas é em diálogo com essa ideia, porque ele não quer que isso salve a relação de uma cultura particular com a tecnologia particular daquela cultura. O que ele está propondo é um diálogo universal, é nosso diálogo com a tecnologia, que não seria uma só, nem só de uma maneira, nem um só diálogo, nem uma concepção única, mas ele não está pensando isso para o povo chinês ou o cidadão de Hong Kong. Ele está pensando isso para nós, do Ocidente. Então, não tem como fugir dessa ideia de cosmopolitismo se você considerar que o que ele está propondo não se resume a uma única cultura, certo? O que ele está propondo é um diálogo. Eu não consigo ver um diálogo em que não haja uma correspondência, pelo menos dos termos do diálogo, entre as diferentes culturas, ou as diferentes concepções de tecnologia, para a gente entrar mais dentro do tema. Com relação, portanto, aí eu já estou colocando quais são minhas questões em relação à antropologia relativista em diálogo com a ideia de cosmopolitismo de Kant, que isso está dentro da discussão do primeiro artigo dele. Com relação a Heidegger, eu destaquei aqui algumas coisas do texto dele, né? E me parece, se eu estiver enganada, vocês também, por favor, me digam, que com relação a Heidegger, o Rui está questionando a ideia de essência, né? Mas não porque ele não concorde com a ideia
que Heidegger traz sobre tecnologia, mas porque ele quer ir além do que Heidegger propõe, né? Então, só para vocês verem, logo no comecinho do texto, ele diz, Heidegger diz, e veja se isso não combina com Rui, né? Para a gente também, eu acho que ajuda o diálogo do texto de Heidegger com o texto do Rui, para a gente entender melhor o que ele quer dizer. Heidegger diz o seguinte: questionamos a técnica e pretendemos, com isso, preparar uma livre relação para com ela. A relação é livre se abrir nossa existência, Dasein, à essência da técnica. Caso correspondamos à essência, estaremos aptos a experimentar o técnico, das Techniques, não sei como é que pronuncia isso, em sua delimitação. E aí ele prossegue. A essência da técnica também não é, de modo algum, algo técnico. Pergunta para a gente pensar, como é que isso vai se relacionar com a diversidade da técnica, a diversidade tecnológica? Se a gente concordar com Heidegger, e parece que Rui concorda um pouco, que a essência da técnica não é algo técnico. O que seria isso? Fiquei pensando se isso seriam as cosmovisões, as visões de mundo de cada cultura, né? Mas isso não elimina o fato de que a gente chama de técnica em todas as culturas, ou pelo menos nesses discursos que a gente faz sobre a técnica, coisas muito parecidas, né? E aí Heidegger faz a grande questão, que eu acho que é a questão maior do texto todo do Rui, que nós só podemos entender ou podemos questionar a técnica quando a gente questiona o que a técnica é. E o que a técnica é uma pergunta super abrangente, super enorme. E com isso eu deixo para vocês, para mais alguém falar, e depois eu falo outras questões. Bacana, Josi, obrigado pela sua contribuição, muito, muito bacana a sua reflexão. Temos que conversar sobre isso mais tarde. Thiago, por favor. Boa tarde, gente. Primeiramente, é uma honra estar aqui depois de quase 2 ou 3 anos. Né, reaparecer aqui no Marginalia, só a pandemia mesmo para fazer isso. Obrigado, Fagner, obrigado a todo mundo, Márcio, Josi. Foi muito legal me deparar com esse livro. Ultimamente, eu quero livros felizes na minha vida, e esse é um livro feliz. Se tiver um adjetivo para ele, eu digo que ele é um livro feliz. Ele aponta coisas interessantes. Eu concordo muito com o Josi. É uma leitura meio circular e falta objetividade também em alguns momentos. Não vejo isso como uma crítica, mas eu acho mesmo como a forma mesmo dele de escrever, né? Já que ele é oriental, enfim, né? A expressão desse pensamento ou da tese dele. Foi engraçado, porque eu lendo esse livro, gente, eu lembrei muito. E foi engraçado também, foi irônico, na verdade, porque o último artigo que eu escrevi, eu estava discutindo isso, tecnologia, técnica, cultura e natureza. E quando eu li esse livro, eu fiz, olha só, poderia ter entrado no artigo. E assim, gente, primeiro que eu vi muitos entrelaçamentos teóricos, assim, com Morin, mas muitos, assim, o tempo inteiro eu vi Morin no livro, apesar dele não citar Morin em nenhum momento, né? Principalmente quando ele está falando, principalmente o método 1 de Morin, quando ele vai falar da natureza. Ele vai falar da natureza e vai falar... Posso só fazer uma questão? Quer dizer, colocar uma... você tem toda a razão, eu ia falar isso, eu esqueci. É que os dois, o Morin e o Rui, eles bebem nas mesmas fontes, principalmente na cibernética. A cibernética que está sendo recuperada hoje em dia, porque desde Gregory Bateson, na década de 30, já fazia essas relações que o Jadson e você apontaram, e a Josi também, sobre os humanos e não humanos. Depois de décadas, esse pensamento está sendo retomado, mas o Morin já tinha pensado na cibernética, na teoria dos sistemas e na teoria da informação,
E o que Rui trabalha também com esses referenciais, embora não diga. Eu concordo com você. E assim, Fagner, isso é tão presente porque quando ele vai falar desse diálogo primeiro que ele tenta resgatar com a natureza, com a physis, isso é muito claro. O que foi que eu vi? Ele faz uma proposta epistemológica e Morin, ele meio que materializa essa proposta no método 1, porque tá tudo muito claro lá no método 1, quando ele vai falar da natureza e quando ele vai falar também dos entrelaçamentos entre a natureza, a sociedade, a cultura e a tecnologia, que é uma emergência dessa tríplice, né? Então eu fiz, nossa, essa proposta que ele está fazendo aqui de tecnodiversidade, isso é materializado no método 1, e realmente está lá, está muito claro. Eu peguei o método 1 e eu fui ver. Eu fiz, gente, e aí as aproximações, né? Também impossível falar de natureza e também trazer essa questão da cultura, sem trazer também Lévi-Strauss. Tem um diálogo estreito com Lévi-Strauss. Esse diálogo também que Jadson até apontou aí, né? A multiplicidade como um operador conceitual para reapropriar-se dessa tecnologia, e diálogo com Deleuze também fortíssimo aí, eu achei interessante. E outra coisa também, que uma questão que me veio à cabeça foi pensar assim, como a epistemologia da e sobre a physis, no caso a natureza, pode operar em uma narrativa decolonial sobre a tecnologia. Eu acho importante a gente pensar isso, né? Desculpe, Tiago, você pode repetir, por favor? Tá. A minha questão, e depois eu vou falar da minha questão e vou na questão de Joseph, de Heidegger, que eu gosto. A minha questão é como a epistemologia sobre a physis, natureza, pode operar em uma narrativa decolonial sobre a tecnologia. De que forma? Porque realmente, isso me veio essa questão, porque realmente a visão que a gente tem de tecnologia, isso pode parecer até uma tautologia, mas ela é tecnicista. É a tecnologia do ponto de vista daquilo que é separado da natureza, daquilo que é separado do humano, da criação, da physis. E a tecnologia, em sua essência, tecne, é artifício, é arte, é poiesis. Que isso o Morin já trabalha lá. E aí vem essa ligação primeira com a questão da physis, da natureza. Inclusive, só um momento aqui, recuperando um texto. A visão que eu pelo menos assim, que eu entendo, né, na minha humilde visão de Heidegger sobre a questão da técnica, além dele não ter uma visão otimista e extremamente essencialista da técnica, eu acho que ele critica Heidegger e ele tenta reposicionar ou amplificar essa visão de técnica, recuperar, na verdade. Ele tenta recuperar essa definição primeira de tecne, como arte, como criação, como poiesis, para pensar esse diálogo com a natureza e essa tecnodiversidade que ele propõe, né? Numa perspectiva plural, numa perspectiva decolonial, para resgatar essas narrativas, seja uma narrativa preta, seja uma narrativa ameríndia, seja uma narrativa de outros modos de conhecer e modos de saber. Então, eu acho que é exatamente esse o caminho, pelo menos o que eu entendi que ele propõe. É ir na essência da técnica, que seria a poiesis, a partir desse pressuposto da poiesis como criação, pensando em natureza, pensando em physis, aposta nessa pluralidade de narrativas para o entendimento do que é tecnologia. Eu acho que a visão que a gente tem da tecnologia, né, não só o senso comum, mas a visão acadêmica mesmo é uma visão, como ele mesmo fala, e Fagner apontou muito bem, uma visão eurocêntrica, é uma visão pessimista, herdeira do pensamento heideggeriano, que eu até ao essencialismo heideggeriano, que apesar de falar, Heidegger fala sobre isso, sobre a tecne como arte, mas ele não aprofunda na visão que eu tenho, né? E eu acho que é isso. Tinha muita coisa não. Conforme vocês forem falando, eu me empolgo, aí vai. Obrigado, Tiago, muito bonito a sua
suas colocações. E que bom te ver, né? Faz tanto tempo. Muito legal mesmo. Você não muda, né? Não tem um cabelo branco. Alguém mais? Não. Fagner, Pois não. nesse texto que eu mandei do Fernando Wirtz, ele compara as mitologias grega e chinesas para falar de como difere entre um hemisfério e outro a questão da técnica, né? Eu acho que o saldo que ele tira de Heidegger é para provar a instrumentalização da técnica para fins de expoliação de todo tipo pelo capital. Eu acho que é esse dado que a gente tem que abraçar e ponto, sabe? Então, ele pega de Heidegger esse ensaio seminal para dizer, olha, é isso, o problema é isso. Então, meu conceito de cosmotécnica que vai desdobrar numa cosmopolítica é para atingir exatamente isso. Essa espécie de tecnologia singular do Ocidente para fins de expoliação tanto de populações humanas como de populações, digamos assim, vegetais, enfim, todo o pluralismo ontológico que a gente viu. Pode falar, Josi, fica à vontade. Posso? Então, até posso concordar com você, Jadson, que seja isso mesmo que ele está buscando. No entanto, eu fico... me falta a leitura de Rui. Isso eu já deixei claro que eu não li tudo. Mas ficou assim, na hora que ele cita Heidegger, para se contrapor a Heidegger, e Heidegger pergunta, né, ou propõe que se a gente quer questionar a técnica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer o que a técnica é. E Rui não diz, né? Rui não diz, eu acho que talvez isso seja bem chinês, né? Bem oriental, não dizer, né? Não afirmar. Mas, assim, eu acho que o que é mais interessante, não sei se todo mundo leu aqui, mas quem não leu não sabe um conto que ele conta lá, do açougueiro, que eu acho que foi onde ele chegou mais perto de dizer o que a técnica é. Né? Muito, Paul Ding, exatamente, achei muito interessante isso. Né? Então, para quem não leu, Tital, Paul Ding era um açougueiro excelente, um excelente açougueiro, tão bom que nunca cortava tendões, nem veias, nem artérias, nem ossos. E ele cortava entre os vãos. E o fato de ele ser tão bom significava, segundo ele, que ele cortava a partir de como ele entendeu o tal, né, que seria o universal, o transcendente. E aí a gente tem que entender o que é tal. Eu tenho um livro aqui, A Doutrina do Tal, que eu também vou precisar entender para entender isso. Mas o mais fantástico é o encerramento, né? Quando ele diz que Paul Ding não afiava como intuição, mas a intuição de algo que não está em você. Ele faz uma oposição, né, entre o moral e o cósmico. E o tal seria o cósmico e o moral seria o ti, não é isso? E aí o açougueiro era tão bom que nunca afiava a faca, fazia 19 anos que usava a mesma faca, porque então a faca se realizava como faca. Não é isso? Sim. Tem É uma. isso. Lembra quando vocês sugeriram a discussão do livro? Eu falei que ia discutir sobre uma trilogia de ficção científica que eu tinha lido. Né? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Esse é o primeiro volume, Justiça Ancilar. Né? E eu vou dar logo um spoiler. E eu vou concordar. Estou fazendo um curso de construção do romance. Eu vou concordar com o meu professor atual, que ele disse que spoiler ele adora.
Porque o que interessa não é saber o final da história, é saber toda a história, como ela se constrói. Ele pode saber o final 500 vezes, eu estou totalmente de acordo com ele. Então, o spoiler é o seguinte: a principal personagem desse livro aqui é uma nave espacial, senciente, consciente, uma inteligência artificial que comanda várias naves. E ela tem, além de protagonismo na história, ela tem uma multivisão, porque ela se realiza como nave em várias outras naves que fazem parte dela e vários outros corpos de seres humanos que ela habita como se fossem extensões da sua própria inteligência. E ela é ela porque a língua que eles falam nesse universo lá para muito distante no futuro não tem gênero. E essa experiência, quem escreveu esse livro é uma norte-americana, é uma mulher que era dona de casa e resolveu virar escritora de ficção científica. Então, a gente já tem aí várias diversidades, né? Várias minorias representadas. A gente tem uma mulher que escreve ficção científica, que era dona de casa, só é a maioria porque é branca e norte-americana, nesse sentido. Mas que está falando de uma inteligência artificial que não supera, a não ser em força, os humanos, mas que dialoga e convive com os humanos, inclusive ansiando ser humana em alguns aspectos, né? Então, talvez seja pela via da não da racionalidade pura, mas pela via da intuição, pela via da mitologia, pela via da ficção, que a gente consiga chegar a um diálogo com o Rui e talvez uma compreensão dessas tecnodiversidades. Obrigado, Josi. Se quiser falar, é só levantar a mão, tá? Eu vou falar uma coisa rapidinho aqui para a gente passar para o segundo capítulo. O Tiago já falou bastante sobre o Heidegger, o Jackson também. Eu queria aproveitar para fazer essa relação entre o Xi e o Tao e a questão do Kant. Ele fala entre natureza e cosmopolítica. A forma que eu compreendo, claro, né? O Heidegger, o Kant, ele tinha como um bom europeu alemão, embora muito provinciano, porque nunca saiu da sua cidade, ele crê que o pensamento que ele desenvolve sempre tem vou chegar lá, mas sempre tem um componente universal. Quer dizer, quando ele fala da paz perpétua, ele fala de no livro, é um livrinho, assim, um livreto, pequeno artigo, a paz perpétua. Pensando a paz é uma espécie de, como Morin falaria, uma confederação de nações que estabeleceria uma espécie de paz perpétua universal. Em outro livro, ele fala sobre a antropologia de um ponto de vista cosmopolita, eu não sei, eu perdi o nome aqui do livro. Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. Aí vamos ver a relação que é possível estabelecer entre o Tao e o Xi. Ou Qi, né? Como diz os Dragon Ball. O Kant sustenta que essa relação entre natureza e política é necessária. A natureza e cosmopolítica, elas estão... Veja bem, é o seguinte. O Xi, a faca que corta o bichinho, ela tem uma relação do Tao, que é uma espécie de caminho ou intuição, né? E do Xi, que é o instrumento, a tecnologia, ou o poder e a sabedoria de fazer, encontrar o caminho, o Tao, né? O tal da faca, o tal da técnica, o tal do caminho. Então, assim,
quando ele não consegue ultrapassar tal barreira enquanto ele corta, ele tateia a faca para tentar intuir qual é o melhor caminho que ele faz. Então, veja a diferença que ele está estabelecendo entre o Kant o Tao e o Xi. Ou seja, entre natureza e cosmopolítica no Kant. Quando Kant fala natureza e cosmopolítica, no meu ponto de vista, ele está dizendo o seguinte: a natureza ela está relacionada com a cosmopolítica, que a natureza, quando a gente fala em natureza, não estamos falando em natureza, estamos falando numa espécie de natureza humana, ou de razão humana, e quando se desenvolve, quer dizer, ela tende sempre a se desenvolver, uma natureza do ser, exatamente, Tiago, tende a se desenvolver sempre para a razão, é quase hegeliano, é um desdobramento do espírito que tende sempre a desenvolver em relação à razão. E a razão, ela é sempre, por isso que essa relação é forte, a razão, ela sempre tende à cosmopolítica. Ela sempre tende à universal. Essa é uma interpretação que ele faz. Então, ele diz assim, esse progresso em direção a um objetivo final seria uma história universal ou uma constituição política perfeita, é a realização de um plano oculto da natureza. Qual seria esse plano? O plano da natureza do ser, como o Tiago falou. Então, nesse sentido, que ele diz assim, quando ele encontra a relação entre cosmos e moral, como o Josi falou, é quando ele encontra essa relação entre o sujeito e o universal, o particular e o universal. Ele diz assim, duas coisas enchem, na página 29, duas coisas enchem o íntimo. Tchau, Lilian, prazer tê-lo aqui conosco. Volte sempre. Duas coisas enchem o íntimo de admiração e veneração, sempre nova e crescente. O céu estrelado acima de mim e a lei moral em mim. Quer dizer, a lei moral em mim é sempre algo que está em essência e em desenvolvimento. Portanto, ela está sempre em direção a um universal, assim como a cosmopolítica. Então, assim, o eu em mim está em direção ao céu estrelado acima de mim. Veja como ele consegue construir essa metafísica de um eu, de um universo, de um universal ou de um pensamento eurocêntrico, tende sempre à universalização ou ao universal. Essa interpretação, portanto, é só uma pergunta para você não deixar de falar sobre isso, é sobre essa questão da moral, esse entendimento da moral, tá bom? Que eu queria também discutir isso. Então, assim, ele acha que nós, sociólogos, achamos que a moral, como qualquer coisa, é uma construção social. Né? Você constrói moralmente constrói socialmente a sua moral, e ela depende de uma série de fatores, depende da sua condição sociohistórica, depende de uma série de outras coisas, do seu lugar, etc. Agora, para Kant, a moral, ela faz parte, mais uma vez, como o Tiago falou, da natureza do ser. Então, ele diz uma frase assim, em outro livro, que eu não lembro agora qual é. Ele diz, é importante que eu possa tornar público, isso diz muito do Brasil, nesse momento, e do mundo, é importante que eu possa tornar público, publicizar aquilo é preciso que eu possa pensar aquilo que possa ser dito e universalizado.
Isso exige uma ética muito rigorosa e uma moral muito rigorosa, mas é claro que duvidosa. Ele dá um exemplo quer dizer, ele não dá esse exemplo, é um exemplo que eu vi certa vez que é muito interessante. Digamos que você esteja que você seja alemã, você esteja na Alemanha em 1940, 42, 43. E aí você, como é uma alemã muito caridosa, você recebe a sua família, a sua vizinha, a sua família vizinha, que é formada por judeus alemães, você recebe essa família na sua casa para protegê-las do, do, do genocídio. Mas, pela lei moral, que eu só posso pensar e dizer aquilo que pode ser universalizado, eu seria, nesse sentido, eu seria obrigado. Aí, digamos que você está na sua casa e bate a polícia alemã na sua casa. Então, pela moral que é inerente a mim, que está dentro de mim, eu seria obrigado a dizer a polícia alemã vai te perguntar: tem alguma família judia aí na sua casa se escondendo? Por essa moral, você teria que dizer sim, tem. Isso que é uma questão complexa e duvidosa. Porque ele quer tornar essa relação humana transparente. Mas aí entramos na questão de outro asiático, que é do Byung-Chul Han, que fala sobre os problemas da transparência. Então, o ser humano tem a capacidade de desenvolver uma moral, uma ética, que se torna universal. E pode ser universalizada para todo, porque ela habita o ser humano. Que é, obviamente, uma questão que é difícil de concordar. Assim como a técnica, porque o que é a técnica? A técnica, ela é a essência da técnica. A técnica, ela é aquilo que ela consegue desvelar. Quando a gente está na academia, a gente tem uma técnica para fazer uma pesquisa. E a partir dessa técnica, que não é uma essência, ela é apenas um caminho que nos mostra algo que a gente não conhece ainda, que a gente vai mostrar para as pessoas com a nossa pesquisa. Mas a gente transforma a técnica em uma essência em si, uma tecnologia em uma essência. E a gente acha que a tecnologia e a técnica não podem ser mais controladas. Ela chegou num estágio de desenvolvimento que ela não pode ser mais. Isso que é o fim da filosofia. Depois da tecnologia e da técnica, não existe mais filosofia porque ela é inexorável. Ela vai passando por cima de tudo. E a gente não se dá conta disso, por isso que a gente vai entrando nessa onda. É uma questão difícil. Eu acho, Josi, que ele concorda em parte com os antropólogos, porque ele é também ao invés da natureza de Kant, vai pensar no multinaturalismo, é diferente da essência da natureza, né? Então ele diz assim, essa virada ontológica, ela responde a uma crise da modernidade. E aí, pela crise da modernidade, a gente vai buscando respostas em outras cosmologias, ou em outras cosmotécnicas, né? Como diz ele aqui, no animismo, Então é isso, no animismo e outras coisas. Só para terminar, ele fala assim, de algum modo, Kant admite uma única natureza, a razão nos impele a reconhecer como racional.
Aí está a discordância dele com Kant, no meu ponto de vista. Bom, eu proponho, se alguém quiser, que a gente faça a gente parta para o capítulo 2. Você pode falar, Josi, sobre a natureza em Spinoza, tá certo. Você quer falar um pouco sobre isso? Eu acho que Tiago pode explicar isso bem melhor do que eu. Ele se aprofundou no doutorado dele em Spinoza. Vai aí, Tiago. Já que eu fui convocado, né? Vamos lá. Exatamente, gente. É exatamente isso que Josi estava colocando aí, né? Quando ele fala, e Jadson também complementou aí muito bem, eu acho que Deleuze, quando ele vai falar essa diferença entre moral e ética, que tem a ver também, Deleuze, herdeiro do pensamento Spinoza, né? Assim como Nietzsche, todos esses outros, e Foucault, todos são, um vai pegando de um, vai bebendo na fonte do outro, né? Você tem Spinoza, você tem Nietzsche, você tem Foucault e Deleuze, né? Que são contemporâneos, digamos assim. E Spinoza, quando ele fala a ética de Spinoza, ela não é uma ética, apesar dele ter sido considerado um maldito na época, né? E ter sido expulso da sinagoga porque ele era judeu. A ética, quando você pensa, né, como um conjunto de normas, como um conjunto de regras, como um conjunto... E aí tem uma relação direta com a Igreja Católica também, né, que tem seu preceito, com o cristianismo, digamos assim, que tem seu preceito de normas e regras. E aí ele escreve a ética, que é um compêndio de coisas. A ética dele é uma ética moral, e ele deixa isso bem claro. É uma ética dos poderes, né? É uma ética do corpo, é uma ética da carne, é uma ética que está dialogando o tempo todinho com o poder de ser afetado e de afetar este mundo. Então, nesse sentido, e aí o Yuki Rui, ele vai de encontro com Spinoza. Porque a definição de Spinoza, por exemplo, é importante a gente pontuar isso, como Spinoza vai falar de natureza, que ele vai falar que Deus é natureza, e aí tem a ver com o que a gente está discutindo aqui, ele está falando de natureza nesse sentido de que eu coloquei aqui. Chega, cadê? Eu até digitei aqui, eu esqueci. Natureza do ser. Como aquilo que é imanente a todas as coisas, e não aquilo que é transcendente, mas aquilo que é constituinte, e aí ele pensa em substância, né? Deus como substância, e essa ética, a moral, que não é a ética que a gente conhece, a ética, digamos assim, ocidentalizada, e sinceramente eu fico até o questionamento aqui, eu não entendi também por que ele faz essa crítica a Spinoza, porque pelo caminho de pensamento dele, para mim não faz muito sentido essa crítica que ele faz a Spinoza. E aí, Tiago, só para complementar rapidinho isso que você está dizendo, eu acho que isso se contrapõe com a ideia de que não haveria uma essência na técnica. Exatamente, e a essência, concordo plenamente, e a essência da técnica, ela pressupõe, se for pensar em uma essência da técnica, essa essência está na própria etimologia da palavra, na raiz da palavra que vem da Grécia, que é de criação, que é de poiesis, que permite isso. E quando a gente pensa em criação, a ideia de criação, a ideia de poiesis, para mim, ela rompe com qualquer concepção essencialista. Ela rompe, ela quebra. Criação é transformação. E eu acho que quando a gente pensa eu posso até estar equivocado, mas a impressão que eu tenho é que quando a gente pensa em essência, em alguns momentos, não sei, às vezes a gente pensa em, não sei, talvez em congelamento. E a essência que eu estou falando aqui é completamente diferente de substância, né? Pensando substância lá em Spinoza mesmo, como aquilo que é inerente. É completamente diferente. Então, por isso, para mim, não fez muito sentido, pode ser até soar meio contraditório, quando ele faz essa crítica a Spinoza. Porque eu acho que o caminho que ele pega de pensamento, que ele traça do pensamento dele, vai no mesmo caminho de Morin, assim, sem saber, né? É isso que eu estou dizendo. De Morin,
de Lévi-Strauss, de alguns autores decoloniais, como ele fala aqui, de Viveiros de Castro, e de Deleuze, como ele fala em Multiplicidade. E aí, quando ele quebra com Spinoza aí nessa parte, eu fiz. Por quê? Né? Tipo, para mim não ficou muito claro essa quebra. Porque Spinoza, ele concorda, essa ideia de múltiplos também, Spinoza também trabalha, um unimúltiplo, né? Então, ficou esse questionamento aí para mim também. Eu não entendi muito, não. Se você que é Spinoza não entendeu, eu tampouco vou me atrever a falar disso. Quem que entendeu, né? Mas eu tava escutando aqui pensando, ele é um texto potente, não sei se ele é feliz, assim, mas eu acho que ele deixa a gente um pouco feliz. Mas ele coloca também esses nós, né? Eu estava imaginando aqui que a crítica que ele faz também, e talvez seja um dos caminhos para a gente pensar, é o pensamento ocidental de uma maneira, porque ele está falando, olha, a filosofia tem nesse questões concerning the technology and the China, ele vai dizer, olha, aqui o pensamento chinês é de 5.000, 6.000 anos que a gente discute técnica, e ninguém cita a gente também. Então, de alguma maneira, às vezes eu imagino que a crítica que ele faz é nesse sentido, olha, o pensamento ocidental, ele veio e colocou um certo poder, e que aí a crítica que ele faz em relação ao poder, ao conhecimento, e de uma maneira a técnica é o instrumento desse poder. A tecnologia é o que faz isso funcionar nos lugares. Então, ele, de alguma forma, eu imagino que ele fala assim, olha, para a gente lidar com essas coisas, não é você abandonar a técnica, é você reconfigurar a técnica como também um pensamento para... É aquilo que o Verde Castro fala, né? O pensamento como uma tentação, uma própria reconfiguração do próprio pensamento. Né? O Verde Castro fala isso, o pensamento é que vai reconfigurar o pensamento. E eu acredito que quando ele vai apontando isso, ele vai dizendo, claro, não é uma volta assim, como é que eu posso dizer, romântica, porque às vezes ele vai falar dos nativos, ele não fala, não é isso, é só, e daí eu acho que o Jadson apontou, é só você deslocar do capital. A lógica é você ter uma tecnologia que não seja só do capital, que vai singularizando e vai singularizando as subjetividades, porque esse exercício singular é a singularização das subjetividades, dos gostos, dos algoritmos, da lógica. Então, acho que eu pensei um pouquinho nisso, a guerra, e daí ele fala, no segundo capítulo, ele vai falar um pouco sobre isso, né, quando ele cita lá os neo-reacionários, e é interessante nos pensar, eles falam assim, guerra é para os perdedores. Assim, ele fala, não, competição é para os perdedores, a guerra é um movimento que a gente faz. Então, talvez quando você pensa essa estrutura de pensamento que vai sendo abarcada e ele vai falando, em certo momento ele diz assim, a gente quando vai na relação interior-exterior, ele vai falando assim, quando as coisas vão chegando, as interioridades elas vão sendo diluídas, vão acabando. E se a gente fizer uma análise para nós, olha, percebam, quando você vai assim, por exemplo, quando a gente entra para nós hoje, né, pensando em tecnologia e rede, como isso funciona quando você entra, por exemplo, no Amazon e está lá, melhor filme, quando você entra no playlist, a melhor música, como isso vai, de alguma forma, singularizando gosto, singularizando performance, singularizando o pensamento, que é o que Fagner falou, que eu acho que é fantástico, né? O fim da história, o fim da tecnologia é o fim do pensamento. É o fim dessa ideia de a gente pensar sobre as coisas. Eu não sei, eu estou aqui só escutando, mas está tão legal. tão lindo a gente se encontrar pelas redes. Isso daí talvez seja uma singularidade da tecnodiversidade que a gente está fazendo, tentando reunir os afetos, ver as pessoas de novo. Acho que isso é bem legal. Mas ele fala até, inclusive, do processo de ocidentalização da técnica no Oriente, né? De que a Guerra do Ópio, ele cita esse evento que realmente colocou a ordem cósmica em posição inferior. Isso ele não está falando da sociedade ocidental, ele está falando da oriental.
e vindo a reboque para superar o atraso tecnológico que o Ocidente fazia parecer, né? Ou seja, a partir de uma pressão que houve do Ocidente para com o Oriente submeteu sua própria intuição, o que Guattari falaria e a Sueli Ronick de saber do corpo, né? Em relação a essa tecnologia, né? Ou seja, essa tecnologia ocupou esse saber do sensível, da sensibilidade mesmo. Como é que aparece a mãozinha levantada? Eu levantei minha mão, mas não sei. Tem a sua imagem. Tá aí embaixo aí. Apareci, não, eu vi. Tem uma questão que eu também estou achando muito legal. Estou aqui na Imácio aí. É tão bacana a gente pegar um texto, mesmo que a gente tenha muitas questões sobre o texto, e poder debater essas incompreensões, né, no grupo, é outra leitura, é outra coisa. Muito mais bacana. Mas então, será que o que ele está propondo, que me parece ser, se a gente concordar com, que eu achei maravilhoso, o conto do Paul Ding. O que é que o Paul Ding faz? Ele praticamente se funde com a faca. Ele é a faca. Né? É o zen e a motocicleta, todas essas posturas filosóficas ocidentais. A justiça ancilar da Annie Leck é isso. Nós nos tornamos a nave. Né? Ela, não sei nem se ela pensou nessa ideia, mas a gente se funde com um personagem que é maquínico. Você é leitor, né? Você se identifica e se projeta nesse personagem. Quer dizer, a gente mergulhar ainda mais, a gente se tornar ainda mais tecnologia. E isso tem, claro, que implicações para nossas visões de mundo e etc, etc. É isso que ele está propondo? Vocês acham que é isso? Estou sem escutar ninguém, está todo mundo com o microfone fechado. Perdão, Josi, eu perdi a sua questão. Eu estava vasculhando. E eu estou pensando. A gente não tem que ter resposta na hora, não. Eu estou pensando. Eu vou passar essa. Putz, você mentia, Josi. Josimei, eu acho que a questão não é se fundir, ou pelo menos com essa tecnologia que está aí, sobrecodificada pelo capital. Seria uma tecnologia que amplie nossas perspectivas de vida e que outras formas de vida sejam levadas em consideração. Ou seja, a tecnodiversidade tem um projeto ético, que é o quê? Investigar, de forma etnográfica, né? Por que não? Né? O que é que o seridoense compreende de tecnologia? O que é que a pessoa de Ponta Negra compreende de tecnologia? A gente pode programar um aplicativo, colocar na Apple Store? Até pode, mas a gente vai buscar uma diversidade em que esses olhares múltiplos da existência sejam contemplados. Então, não é se fundir com a tecnologia que vem do Vale do Silício, mas um processo de investigação dessas múltiplas sensibilidades, epistemologias, para aí a gente reverter o jogo da tecnologia puramente comercial e capitalista. Oi, gente. É o seguinte. Elisa, você ia falar? Pode falar, eu já falei demais, depois eu falo. Você ia falar, Elisa? Do texto. Eu sempre gosto quando tem alguma forma de se fazer alguma coisa, porque para mim fica bem mais interessante de pensar algumas coisas. E eu até tinha anotado aqui, quando eu li essa parte do texto, eu fiquei pensando, ele faz essa analogia, né, do açougueiro e a faca. Eu acho que a gente pode pensar isso também, assim, né, pelo menos eu pensei isso ampliando um pouquinho a fotografia, assim, pensando, tipo, fotografia e a forma como a gente vai, não necessariamente fundindo, mas como a gente, no caso, se desprendendo da uma técnica para conseguir chegar em outros caminhos, né? Então, é isso, né? Ele fala até ele até faz referência a essa visão, né? De que não precisa mais da visão, o tato e o fazer repetitivo que vai dando a ele esse outro conhecimento, né? Talvez um tipo de conhecimento tácito, não sei. Mas eu pensei um pouco sobre isso, de ampliar, né,
desse instrumento para outras áreas, né, da vida, assim. Era só esse comentário. Obrigado, Elisa, muito legal. Eu acho que o Flusser daria uma resposta muito interessante sobre isso, mas fica para depois. Vamos falar agora sobre o Tiago fala sobre coisa feliz na vida, né, Tiago? Pois Então, é, e aí, depois pode falar. uma coisa que, pegando aí um gancho com a fala de Jadson, né, que ele fala que a tecnologia é um projeto ético, e eu concordo plenamente. A tecnologia não, a tecnodiversidade é um projeto ético, e aí ele se ampara realmente na ideia de multiplicidade, só que a partir do momento que a gente vai pensar, e assim, eu vejo uma contradição clara no pensamento dele. Por quê? A partir do momento, se eu estiver errado, por favor, se vocês pensam diferente, por favor, se manifeste. A partir do momento que ele fala, e realmente ele diz isso, que a tecnodiversidade é um projeto ético, e você defende essa tecnodiversidade como multiplicidade, ok, como criação, ok, mas a partir do momento que você fala que a sua ética é uma ética que é moral e normativa, você congela, você entra em contradição. Que ética é essa, moral, que aprisiona o diverso? Não pode. Que ética é essa que não permite formas de vida como ele mesmo coloca nesse capítulo aqui? Para mim, isso é uma contradição. Para mim, isso não ficou claro. Porque a ética espinosista, sim, ela amplia para a tecnodiversidade, porque ela é múltipla. Mas a ética, enquanto norma, enquanto conjunto, enquanto moral, ela não permite, ela aprisiona, ela estrangula essa diversidade. Então, assim, eu vejo um pouco, talvez ele não conheça muito o pensamento de Spinoza, eu não sei. Mas, para mim, isso foi uma pequena contradição. Porque a tecnodiversidade realmente é isso, é a multiplicidade. E a tecnodiversidade, enquanto projeto ético, como criação, enquanto poiesis, recuperar esse significado primeiro de tecne, ok, para mim isso tudo faz muito sentido. Mas a partir do momento que você entende a ética, que ele fala realmente que entende a ética como moral, como norma, você aprisiona o universo. Fica a questão aí. O Tiago, dialogando, não é respondendo, não. Talvez isso tenha mesmo a ver com Kant, porque ele faz a opção por tratar a moral do ponto de vista kantiano. Então, como é que Kant vê a moral? Pouco que Fagner estava falando, né? Fagner deu uma pincelada aí para a gente. Talvez seja essa a questão. Talvez ele tenha optado por Kant por alguma razão, por exemplo, poder discordar dele. Talvez ele não possa discordar de Spinoza. Não sei. Falando nisso, falando da felicidade, vamos falar agora de consciência infeliz, dos neorreacionários. Isso aí dá assunto até amanhã. Eu tenho uma proposta, gente. Não. Eu achei que a gente não esgotou completamente esse texto agora, sabe? E o segundo, né, essa consciência infeliz dos neorreacionários, não é que não tenha ligação, mas é outra temática, é outra coisa, é outro diálogo. Eu proporia, sinceramente, uma modificação na programação do Marginalia. A gente discutir um texto por vez. Sabe assim? E eu estou dizendo isso, tudo bem, eu tenho que sair, mas não é por causa disso, não. Porque sabe quando você ainda sente que tem coisa para falar desse texto e aí a gente já vai mudar de assunto? Eu acho que fica... Eu não vou dizer a palavra, a expressão, não, porque não cabe bem. Esse é uma fica muito moral, como disse o Tiago, fica uma moral muito engessada. Interrompida, não dá para fazer aqui, não. Entendi, é o gozo interrompido, né? Aí, tá vendo? Ele... Então, o que
que você acha, chefe? Eu acho que concordo. Então, a gente faz o seguinte, eu proponho que a gente esgote ou interrompa agora o processo. A gente tem até 4h30, mais ou menos. Você sai, Josi? Eu vou ter que sair porque eu tenho um compromisso agora, mas... Bom, então a gente... assim, então, mas eu quero saber o que é que você vai fazer aí depois. Eu também vou precisar sair, eu tenho um aviso para dar. Na verdade, é uma proposta. Baixa a mão, você está com a mão levantada. Assanhado. Pode falar, Tiago. Não, na verdade não é nem sobre isso, é porque é bom o Fagner estar aqui, Márcio também, Josimei, eu já falei com o Alex, e para o segundo semestre eu tenho falado muito, eu tenho um contato direto também, Josi também tem, com Rose, lá de São Paulo, e aí eu falei com ela da gente propor no segundo semestre ter um intercâmbio maior entre o Marginalia e o Juvenalia. De repente ela vir falar aqui, trazer alguma fala, alguém daqui falar lá, numa atividade ou num seminário. A Alex adorou a ideia. Aí a Alex disse, conversa com o Fagner, conversa com o Márcio. Eu acho que esse intercâmbio a gente só tem a ganhar, porque as coisas que eles estão discutindo lá são muito interessantes. A gente está discutindo agora narrativa como forma metodológica, sabe? Como método. Então, tá bem legal mesmo, as discussões também. Seria legal. E nesse dia que alguém vem falar aqui ou alguém vai falar lá, compartilha o link com os dois grupos, né? Para ficar os dois grupos participando. Legal, Tiago. Eu acho linda a sua ideia de conjunção e acho que você não precisa falar comigo nem com o Márcio, porque a gente não decide nada. Você mesmo vai lá e faz tudo e depois só avisa para a gente. Pode ser? E isso é muito importante para o programa de pós-graduação, porque isso vai dar para a CAPES é muito importante que a gente faça essas relações, sabe? E o Juvenal é cheio de artista também, então vai ser bem legal. Sim, tem muito artista. E assim, só um ponto para trazer também, eu estou escrevendo agora um texto para a Compós, eu até comentei isso com o Alex, e na Compós eles valorizam muito esse intercâmbio entre programas e esse intercâmbio de grupos de pesquisa. Então, por exemplo, eu estou escrevendo com duas pessoas lá do Juvenalia. Eu também faço parte do Juvenalia, mas eu estou assinando, eu estou indo pelo Marginalia, entendeu? Assim, o artigo eu mandei ainda, vou mandar, na verdade, mas caso seja aceito, eu estou indo pelo Marginalia. E aí tem esse intercâmbio, o FRN com a SPM, né, até num texto só, isso é muito importante, só para pontuar. Se caso seja aceito, eu aviso aqui. Legal, e o Márcio colocou uma questão importante, assim, você avisa para a gente e a gente só institucionaliza, somos só burocratas, como diria o Kafka, e a gente só tecnocrata, exatamente, Márcio, tecnocrata do Vale do Silício, viu, com toque samurai e tudo. Do Vale do Seridó, eu sugiro o seguinte, então, Josi tem toda a razão, eu acho que a gente deve, minha opinião só, tá? Terminar esse texto na próxima sessão e começa o outro texto sobre a consciência infeliz. E daí a gente individualiza todas as sessões. E aí no outro, seria com Lucas, a gente faz o terceiro capítulo, que é sobre o iluminismo. O que vem depois do fim do iluminismo. Porque já pensou, desculpa, Fagner, já pensou o que a gente não vai ter que dizer sobre essas consciências infelizes neorreacionárias? Gente, eu quero talvez o resto do semestre só falando disso, para desopilar o fígado. E tá tudo gravado, hein, minha gente? Tudo gravado. Exato. Então, a Elisa colocou uma ideia interessante. A gente encerra aqui, então, e já continua o segundo capítulo, ou termina esse texto na próxima sessão. Ou já está esgotado? Já esgotou, ok. Para a próxima sessão, a gente começa com a consciência infeliz.
Pode ser? Gente, e essas reuniões sobre esse livro, né, são uma sugestão aqui também. Como tá gravado, tá tendo muita discussão legal, pode render, por que não, no futuro, um livro. Muito legal, muito legal. Eu acho perfeita essa ideia. A parte Bom, escatológica fica com o Fagner, não fui eu que falei. Essa gravação vai para o YouTube. Reorganizamos o nosso cronograma, colocamos no, como é que chama? No WhatsApp ainda hoje. Obrigado, Josi, você tem toda a razão. Elisa também. E Márcio também, a gente reorganiza o nosso cronograma. Então, a gente finaliza, agradece a todo mundo, a todas as pessoas que estiveram hoje aqui. Quem puder, abre as câmeras para ficar aí para o final, a última imagem de todo mundo. Jadson, Josi, Tiago, Vivi, Márcio, Carol, Elisa, Elci, Ana Paula, Anatásia, Lucas, que apareceu, Lilian, que apareceu, a Jolie também, um abraço para a Jolie. E todo mundo. Está parecendo locutor de rádio. Um abraço para a Jolie. É porque ele está famoso no rádio, está famoso no podcast do rádio. É isso, um abraço. Márcio, Tchau, guarda gente. aqui, a gente vai pôr no YouTube, tá? Ok, vou parar de gravar. Um cheiro. Tá bom, um beijo, gente. Um cheiro para todos. Tchau, Carol. Não entrem numa briga judicial, não.